Nós vamos trabalhar agora com o tema do momento. Sempre tem alguma coisa assim no momento, né? Sempre. Então, o tema do momento, Estatuto do Congressista. Estatuto do Congressista. Queridos, esse tema, às vezes ele aparece expresso no seu edital, às vezes não. Às vezes ele vai aparecer lá, tipo, seu edital vem assim, poder legislativo, vem tudo, ele cai. Se ele vier especificado em várias partes, aí ele vai ter que mencionar o Estatuto do Congressista ou dos deputados e senadores, né, que é outra forma também de aparecer lá, tá? O que é esse Estatuto do Congressista? Nós sabemos que os parlamentares, eles exercem uma função muito importante dentro do Estado brasileiro. E por eles exercerem a função que eles exercem como titulares do Poder Legislativo, eles são regidos por normas e prerrogativas que os protegem no sentido de viabilizar um exercício livre das suas funções democráticas. Então, a idealização do Estatuto do Congressista é exatamente com a finalidade de atender o interesse público. Infelizmente, uma boa parte das regras que são garantidas aqui têm sido utilizadas há anos pelos congressistas como uma forma de protegê-los contra a prática de ações criminosas, e é o que a gente está vendo aí, a devassa que está sendo feita no Brasil em vários processos criminais, inclusive com a prisão até de ex-presidente da Casa Legislativa, citar aí o Eduardo Cunha, né, que está preso até hoje, por sinal. Então, por conta de toda essa crise institucional que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, esse tema tem ganhado a atenção especial das bancas nas questões de prova, tá? E é o que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma passeada no Estatuto do Congressista. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é acerca das imunidades. Imunidades dos parlamentares, tá? Então, os parlamentares, eles possuem imunidades ou prerrogativas em razão dessa função que eles exercem ser uma função super importante, ok? Essas imunidades, nós temos sempre que ter em mente, gente, pelo amor de Deus. E o STF, foi por isso que eu estava procurando no início da aula aqui, eu recortei exatamente o texto do julgado do STF para ler para vocês aqui. E o STF acabou de confirmar essa ideia, de que a imunidade é do cargo, cara, não tem que ir além disso, é cargo, tá? Então, pensa sempre assim, falou em imunidade, falou em prerrogativa, eu estou falando de uma garantia que aquele cargo possui. Não a pessoa que está no cargo, tá? A pessoa é alcançada pela imunidade porque ela está no cargo. Então, quando ela sai do cargo, o que acontece? Cessa a imunidade. E aí, com uma ressalva que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu analisar com vocês o julgado agora de maio de 2018 do STF, que restringiu um pouco mais a proteção dessa garantia, tá? A doutrina classifica as imunidades em duas espécies. Então, nós temos as chamadas imunidades formais, e temos as chamadas imunidades materiais. Imunidades formais e imunidades materiais. Queridos, as imunidades formais, guardem isso, são prerrogativas de ordem processual. Ou seja, são garantias que os membros possuem e que vão protegê-los sob a perspectiva processual. Né? Então, por exemplo, onde que ele vai ser julgado? Tem prazo? Pode ser preso? Alguém tem que autorizar? É processo. Isso é prerrogativa formal, tá? É o que nós chamamos aí de imunidades formais. Mas nós temos também as chamadas imunidades materiais. O que são as imunidades materiais? As imunidades materiais, elas são prerrogativas que retiram do cara a responsabilidade total. Ou seja, o cara não será responsabilizado
pelo ato que ele cometer diante de uma imunidade material, tá? Então, imunidade material é irresponsabilidade total. Guardem isso. Imunidade material é irresponsabilidade total. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Só procurando aqui o julgado aqui já para deixar na mão aqui pra gente. Ó, então imunidade formal, prerrogativa processual, imunidade material é irresponsabilidade total. O cara faz uma merda e nada acontece com ele. Pergunto, parlamentar tem imunidade formal? Sim, ele vai ter imunidade formal, até porque o cargo dele é um cargo de suma importância dentro da estrutura do Estado, tá? Nós vamos ver daqui a pouco essas regras. Parlamentar tem imunidade material? Sim, também. Parlamentar tem imunidade material, que é a famosa, né? Inviolabilidade parlamentar. Inviolabilidade parlamentar. Inviolabilidade parlamentar, ela começa, é a primeira regra que a Constituição traz aí dentro do seu texto, e é por ela que nós vamos começar. A primeira regra, e aí vamos dar uma olhada comigo aqui no artigo 53. O artigo 53, ele vai trazer como primeira regra essa famosa inviolabilidade parlamentar. E ele vai dizer o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Então, o parlamentar é inviolável, quaisquer responsabilidade. Ele não pode ser responsabilizado em razão de suas palavras, votos e opiniões proferidos no exercício da função. Ou seja, se o parlamentar ele profere alguma palavra que possa gerar, por exemplo, a prática de um crime, de injúria, por exemplo, ele não será responsabilizado. Imunidade material. Ele é inviolável. Por isso que as sessões do Congresso são aquela coisa organizada, educada, polida, né? Vossa Excelência é um corno e Vossa Excelência é um ladrão. Se eu chamar qualquer pessoa de ladrão, eu posso incorrer aqui na prática de um crime, imputar falsa qualidade ou uma qualidade ofensiva à honra da pessoa, injúria. Ó, você é ladrão, injúria. Se o parlamentar faz isso, se ele está na função dele, nada acontece. E aí que está a questão da prova, gente, atenção. Ele está protegido quando ele está no exercício da função. E é isso que o Bolsonaro se ferrou muitas vezes. E continua se ferrando. Por quê? E aqui, gente, pelo amor de Deus, não vão... falou do Bolsonaro, o cara é público, é uma figura pública, é processado publicamente, está lá, tem que falar, é um caso concreto. Eu vou falar aqui de todos aqueles que têm caso concreto, tá? Mas o Bolsonaro, ele perdeu em última instância, naquele processo contra a Maria do Rosário, porque ela chegou e falou assim, eu nem te estupraria, lembra disso aqui? Pronto. Aí ele chegou e falou assim, mas eu não posso ser condenado, porque eu tenho invulnerabilidade material, eu não posso ser responsabilizado por aquilo que eu falo. Aí o STF, e esse processo foi caminhando, o STF chegou e falou assim, não, peraí, você não pode ser responsabilizado quando você fizer isso em razão do seu cargo. É funcional, o que você falou tem a ver com a natureza das suas atribuições? Não. Então, aqui você não será alcançado pela invulnerabilidade material. Entenderam, né? Até porque, o que ele incitou ali? A prática de um crime. Ofendeu a honra, tudo. Por isso que ele foi condenado e foi condenado a indenizar. Tal. A questão é, se ele fala algo que ofende a honra no exercício do seu mandato, por exemplo, se ele chegar e falar assim, olha, presidente, você é um ladrão, você está sendo investigado, você é um ladrão, cala sua boca. Está lá no plenáriozão lá. Ele vai ser responsabilizado? Não. Porque ele está protegido. E a ideia da invulnerabilidade material é essa. É proteger o cara para quê? Para que ele tenha liberdade e autonomia para defender a democracia. Não para ficar impune. Entendeu a crise que o Brasil vive hoje? Então, com base nessa crise,
é que isso aqui está sendo revisto. E aí, qual que foi a decisão do STF? Que é o que eu queria ler para vocês aqui. Tá? O STF, ele decidiu agora. Cadê, Jesus? O STF decidiu agora, no começo desse mês, o seguinte, olha só. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, o que o STF fez aqui? Ele restringe, ele chega e fala assim, filho, é para a função. Ele quer o tempo todo trazer, olha, as suas prerrogativas é para função. Vamos atrelar a função. Então, se você pratica em razão da função, a prerrogativa olha para você. Se não está relacionada à função, você não pode alegá-la. Seria essa a ideia. Tá? Aqui, gente, nessa inviolabilidade material ainda, um ponto interessante que pode aparecer na sua prova. Pergunto para vocês. E se o parlamentar estiver fora do recinto parlamentar? Ele é alcançado, sim ou não? Sim. Tipo, o parlamentar está dando uma entrevista na rádio, né? Aí ele vai lá e fala uma merda lá que faz com que gere a possibilidade de uma responsabilização civil, administrativa, assim por diante. Ele pode ser responsabilizado? Se for referente à função, não. Então, o que o STF decidiu? Que a inviolabilidade material vai proteger o parlamentar, inclusive quando ele não estiver dentro do recinto parlamentar. Desde que esteja atrelado ao exercício da função. Tá? Sempre a funcionalidade aqui sendo trazida à tona para evitar os excessos, né? Que essa é a ideia da Constituição, evitar os excessos. Tudo bem, inviolabilidade material? Tranquilo? Agora vamos dar uma olhada nas inviolabilidades formais, que as inviolabilidades formais dos parlamentares são riquíssimas, tá? São bem interessantes e nós vamos trabalhar com elas a partir de agora. A primeira inviolabilidade formal do parlamentar, ela já aparece em seguida aí no dispositivo, tá? Então ela diz aí no parágrafo 2º, no parágrafo 1º, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui nós temos a chamada prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro. Então, a prerrogativa de foro do parlamentar é no STF, Supremo Tribunal Federal. Desde que a infração esteja atrelada ao exercício da função. E aqui é a grande novidade que o STF traz. Porque antigamente o STF atraía para si até os crimes cometidos fora da função. Antes. Quando o cara ia, pum, atraía. Aí foi esse julgado maravilhoso do Supremo que muda essa perspectiva, né? E aí só para ler novamente aqui para vocês, porque aqui ele fica contextualizado de uma forma bem bacana, né? Então, ó, o foro por prerrogativa da função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Acabou. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Inclusive, eu estou fazendo agora a atualização dos nossos materiais aqui para inserir essa informação. Porque antes ele abarcava até os crimes que vinham antes. Agora, não mais. Só aqueles no exercício da função. Então, houve uma restrição da proteção para o parlamentar, beleza? Um outro detalhe, e esse detalhe aqui vai ser muito top para a prova, é o seguinte, olha só. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então, o que o STF faz aqui? Ele fala o seguinte, fala, ó, o cara está sendo processado. Antigamente, o cara está sendo processado no STF, o cara falou, vixe, a casa vai cair. Gente, muitas pessoas chamam a prerrogativa de foro privilegiado. Já ouviram esse termo? Já. Mas não tem privilégio nenhum, gente. E por que não tem privilégio? Você recorre para quem? Acabou. Decidiu, acabou. Quando o parlamentar vê que a casa vai cair, o que ele faz? Renuncia. Então, quando o parlamentar chega lá, bonitão, ó, gente, eu reconheço que eu fiz mal para a sociedade, sabe, mas vou provar você que eu sou tão bom que eu vou renunciar. Ele não está sendo bom.
Ele está tipo assim, foda-se vocês, filho, eu vou correr atrás do meu. Por quê? Porque ele renunciava e o processo dele ia lá para baixo. Agora, se chegou no final com a intimação para alegações finais, ou seja, já acabou a parte instrutória do processo, o processo será finalizado no STF. Acabou. Acabou. Para acabar com essa farra do cara renunciar e nessa renúncia ele sair da prerrogativa de foro do STF e aí ele vai para a justiça comum, vai lá para baixo lá. E aí, filho, parlamentar que roubou e o processo vai lá para baixo, ele carrega esse processo quanto tempo? Vida toda. Vide aí Maluf, né, que foi um dos caras aí que só foi preso tipo no final praticamente da vida, né, sendo processado, procurado pela Interpol e assim por diante, tá? Então essa foi uma das grandes novidades trazidas pelo STF nesse julgado e que eu considero super relevante para a sua prova. Peço que vocês tenham bastante atenção a isso aqui. Beleza? Tá? Terceira prerrogativa dos parlamentares, gente. A terceira prerrogativa, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, e aqui se você tiver com material escrito, sublinha, desde a expedição do diploma. Gente, expedição de diploma é o momento anterior à posse. Então, o cara toma posse depois que ele tem expedido o diploma. Então, algumas regras para os parlamentares vão ser a partir da expedição de diploma, outras vão ser a partir da posse. Aqui, a partir da expedição de diploma. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, nós temos aqui uma prerrogativa formal em relação à prisão. Então, parlamentar só pode ser preso em flagrante. Qualquer flagrante? Não. Flagrante de crime inafiançável. Inafiançável. Aí, gente, inafiançável. É só lembrar dos crimes inafiançáveis, estão no artigo 5º. Quais são eles? Racismo e ação em grupos armados, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Então, na tua prova, ó, não precisa nem cair direito penal para você. Para você responder isso aqui, você só precisa lembrar do que está no artigo 5º da Constituição. Quais são os crimes inafiançáveis, tá? Aí ele continua. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Gente, presta atenção, hein? O STF não precisa de autorização da casa para processar. O STF não precisa de autorização da casa para determinar prender. O que o STF precisa é, depois que foi feita a prisão em flagrante, por crime inafiançável, que é a hipótese que a Constituição prevê, o STF tem que informar para a casa. E aí o que a casa pode fazer? Sustar a prisão.